Fala, gente, sejam bem-vindos novamente aqui nessa lista aqui que a gente tem gigante a respeito de vestibulares, né? Hoje a gente tem uma questãozinha aí que é a cara da Universidade Federal de Santa Catarina, que é a Universidade Estadual do Paraná, e também uma outra universidade do Paraná, que é a UEM, que é lá de Maringá. Tá bom? Então, se você aí vai fazer a UEM ou alguma destas daqui, você tem que entender que elas não são de A, B, C, D e E, elas são de somatório. Então, além de você aprender um conteúdo de física aqui comigo hoje, você vai se dar bem nas questões de somatório. Beleza? Vamos ler essa perguntinha aqui e ver aonde ele se encaixa, né? Eu já falei que ele é de física, né? Poderia ser de matemática, né? Lembrando que tem aqui nessa playlist matemática, física e alguns aí de matemática financeira, concurso. Então vejam todos eles, porque é importante você ter uma gama aí de raciocínio lógico para o vestibular e para concurso, tá bom? Então, aqui na parte de física, o que a gente tem aqui é o primeiro assunto, um dos mais simples que a gente tem, que é taxa de velocidade, ou seja, velocidade que é uma fração. Deslocamento dividido pelo tempo, ou a velocidade é que a gente chama de delta S dividido por delta T. Vamos ver aqui qual que vai ajudar a gente e o que essa questão tem de tanto especial. Beleza? Vamos lá então, ó. UEM, Paraná. Uma fonte de pulso instantânea, flashers de luz, um pulso de luz a cada 5 vezes 10 na menos 3 segundos, no sentido positivo do eixo X, né? Então tem aqui, isso aqui, eu acho que é uma fonte estrobópica, gente, que ela é feita para fazer balada. Então ela emite luz, tum. E a uma certa distância, vamos lá, esse pulso, essa fonte de pulso fica a 3 vezes 10 a 5 metros de distância. Então, uma distância bem grande, né? Então, tem um intervalo de tempo que ela lança, tum, tum, e também tem a distância que a gente está dessa fonte, né? Que vai ser ali, então, de 3 vezes 10 elevado a 5 metros, tá bom? Dá para a gente converter esses valores aí, né? O intervalo de tempo, por exemplo, é 5 milissegundos, tá? Mas não vem ao caso no momento. Vamos ver o resto da pergunta aqui. Bom, então é essa distância do detector de luz. Então tem um detector de luz aqui, ele vai detectar a luz e falar: opa, chegou luz ou não chegou? Se chegar, ele dá um aviso. Considerando que a velocidade da luz no ar e no vácuo sejam aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, tá? 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, você tem o valor já da velocidade, né? Essa velocidade, ela está no sistema internacional de medidas? Não. Seria quilômetros por hora? Não, seria metros por segundo. O que fica fácil de converter aqui, ó. A velocidade da luz, então, ela vai ser 300 milhões de metros por segundo. É a coisa mais rápida que a gente tem, então, que é o flash, né? A velocidade desse flash que apareceu ali. Tá, e agora vem as perguntas. Lembrando que essas de verdadeiro ou falso, perdão, essas de somatório, você vai ter que julgar verdadeiro ou falso cada uma delas, tá? Se você já sabe uma que é verdadeira e o restante você tem dúvida, não marca o restante, tá? Marca somente a que você tem certeza. Beleza? Vamos ler a 01 aqui e já ir eliminando o que a gente sabe e o que a gente não sabe. 01. Então, se a 01 for certa, você acrescenta ela na sua soma, lá embaixo, ó. 01. Caso não seja, ela seja errada, a gente não põe o valor. Bora. Um pulso de luz atingirá o detector em. Ó, então ele quer saber o seguinte: qual é o tempo, qual é o intervalo de tempo para um pulso de luz sair daqui e chegar até lá, né? Se você lembrar da equação que eu acabei de mostrar, é o deslocamento, a distância percorrida pelo tempo. Eu posso trocar o V e o T de lugar. Por que que eu posso trocar? Porque o tempo ele vai sair daqui e vai vir multiplicando, né? Então ele vai vir multiplicando, e aí como tá multiplicando lá para baixo. Como ele ficou multiplicando, então o V pode descer lá para baixo. Ou seja, o tempo ele vai ser a distância pela a velocidade, né? Professor, por que que o tempo não é 5 milissegundos, igual você falou ali, ó, 5 vezes 10 na menos 3? Por que que não é isso? Gente, ele não é esse valor, tá? Porque ali é o tempo de eu dar um flash e parar, dar um flash e parar. Então ele é o tempo do funcionamento da máquina. Olha só, isso é uma questão de interpretação também, né? Bom, então vamos lá. Qual é a distância? A distância é esse valor aqui. Vamos facilitar a nossa vida? Vamos colocar isso em notação científica. Então vai ser 3. E aí, ó, eu tenho quantos zeros? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3
vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, você sabe que agora tem uma potência de 10. Ou seja, para eu calcular o tempo, ó, o tempo vai ser a distância, que você sabe a distância com potência de 10, notação científica. Tá ali a minha distância, né? Isso aqui é o valor da distância, que é bem longe, tá, gente? É bem longe. E aí eu tenho, então, a velocidade embaixo, ó, 3 vezes 10 elevado a 8, né? E aí você tem que manjar de quê? De física? Não, você tem que manjar de divisão, né? Você pode fazer simplificações, por exemplo, o 3 e o 3 simplifica, eles viram o número 1, né? Então vai ser 1 vezes alguma coisa, 1 vezes a potência de 10. Então vai ser 10 elevado ao quê? Bases iguais, na divisão, eu subtraio o expoente, então vai ser 5 menos 8. Ou seja, o intervalo de tempo vai ser de 1 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Ou seja, 1 milissegundo, né? Então, em 1 milissegundo, toda essa distância, porque a luz é rápida mesmo. Então, deu isso daqui, tá? Então, a 0,1, ela é verdadeira, então ela já está aqui na nossa soma. 1. 1 mais quanto? Ou será que é só a 1 mesmo? 2. Olha o que tem nessa 2 para te enganar, hein? Se diminuir o intervalo de tempo entre o pulso, entre o funcionamento da máquina, o pulso chegará no detector em 0,2 milissegundos, né? Então, se eu diminuir o intervalo de tempo de 5 para 1 milissegundos, vai baixar o tempo da luz percorrer esse caminho aqui? Não, não vai baixar o tempo da luz percorrer o caminho, tudo bem? Ele vai baixar o tempo de dar o próximo pulso. Ele dá pulsos mais rápidos, mas a velocidade da luz ainda vai continuar sendo essa, o que vai fazer com que o pulso atinja exatamente nesse mesmo tempo. Tá bom, gente? Tudo bem? Fui claro com isso? Então essa questão aqui é mais falciane do que muita gente aí, né? Então a gente tem somente a 0,1 por enquanto de verdadeira. E aí, então, essa daqui, a 0,2, a gente não marca, não põe na soma. E a 0,4, põe na soma? Vamos ver. Em um segundo, o detector detectará mais de 500 pulsos, né? Ou seja, aqui é o tempo de um pulso. Um pulso é igual a 1 vezes 10 na menos 3 segundos, né? Mas eu quero saber em um segundo. Então vai ser X pulsos. Olha a regra de 3 aqui resolvendo nossa vida. Ô, galera, inclusive eu não resolvo muitas questões de química aqui, porque não tenho muita segurança, tá? Mas a regra de 3 te ajuda em química muito, tá? Então trabalhem aí a regra de 3 na parte de química. Então aqui você tem um valor, e é legal aqui porque, ó, ele vai ficar X vezes 1 vezes 10 elevado a menos 3 igual a 1 vezes 1. E 1 vezes 1 é 1 mesmo, né? Então vai ter esse valor aqui, ó, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então aqui eu vou ter 1 dividido por 1, bem lá embaixo, gente, ó, 10 elevado a menos 3, né? Esse menos 3 vai subir. Ele vai subir, ele está embaixo dividindo, ele vai subir. Então vai ser 10 elevado a 3. Se você está manjando aí, 10 elevado a 3 vai ser a quantidade de pulsos, né? 1 e 1 eles vão sumir, ele fica 10 elevado a 3, porque o 10 subiu aqui, ó. O 3 subiu, perdão. Ele ficou positivo, né? Isso significa, então, que eu vou ter 10 elevado a 3, que é o 1 e 3 zeros. Então, eu teria 1.000 pulsos. Eu teria mais pulsos do que ele falou ali, né? Então, essa daqui também é falciane. Diz aí quem é falciane. A 04. A 04 é falcianinha. Beleza? E aí, então, a gente tem aqui algumas opções, de novo, olha só, de novo a respeito de avaliar se está verdadeiro ou falso. 08. Em 3 minutos, um pulso de luz viajando sem obstáculos percorrerá uma distância de 5 milhões de quilômetros. Eu vou até limpar tudo para julgar isso daqui, ó. Nem sei se a gente consegue julgar. Primeiro, a 01 eu continuo marcando lá embaixo, ela continua sendo verdadeira, né? A 02 ela continua sendo falsa, a 04 também. Então agora foi falado assim, ó, em 3 minutos. 3 minutos, né? Vamos colocar isso daqui em segundos. Então, em segundos, isso daqui vai dar 3 vezes 60 segundos, que é a mesma coisa que 180 segundos, né? Então, agora eu tenho uma velocidade gigante. Eu nem vou colocar ela com zeros, ó, vou colocar ela com notação científica, que é essa daqui. Isso é a nossa velocidade. Pode ser uma letrinha C também, tá?
que é constante da luz, mas vamos deixar como letra V. Então, essa é a nossa velocidade em metros por segundo, ou seja, para cada segundo ela percorre tudo isso de metros. Então, vai ser esse valor vezes quantos? Vezes 180, né? De onde que eu tirei isso? Da equação básica. Distância percorrida pelo tempo. Então, para eu saber, ó, qual foi a distância percorrida em quilômetros? O professor está em quilômetros. Boa, falou bem, né? Então, agora o que que a gente vai fazer? Trocar essa unidade e voltar para a unidade que ele me deu lá, ó. Tá? Então, eu tenho aqui a velocidade igual a 300.000 quilômetros, né? Ah, mas qual que ia ser a diferença? Que ia acabar dando resultado em metros, e aí você ia ter que converter, né? Então, e agora? O que que eu resolvo aqui? Então, agora você deixa ele como potência de 10 para facilitar a sua vida, né? Fazer as multiplicações e divisões. Opa, errei. É 10 elevado a 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a 5. Né? Então, isso é minha velocidade. E se eu multiplicar ela pelo tempo, quem que eu vou ter? O deslocamento. Então, a velocidade vezes o tempo é o quanto isso se deslocou, que é a distância percorrida, nesse caso, né? Então, a distância percorrida vai ser quilômetros por segundo, que vai ser em quilômetros por segundo, 3 vezes 10 elevado a 5 vezes o meu tempo de 180. Então, basta fazer 180 vezes 3. Não é tão complicado, né? Então, aqui vai ser 180 vezes 3, esse número com esse número, que deu aqui, ó, 540, vezes 10 elevado a 5, né? Porque parecendo um 6, mas é 5. E agora, ajusta isso. Ó, se eu voltar um zero aqui, isso daqui vai dar 54 vezes 10. Então, eu voltei, eu aumentei, né, o número. Então, ele vai aqui aumentar a minha potência. E adivinha qual que é esse valor aqui, ó? Esse valor aqui é o que a gente chama ele de milhão, tá bom? 10 elevado a 6. Ou seja, isso daqui, 54 vezes 10 elevado a 6, é 54 milhões de quilômetros. Então, essa daqui é verdadeira igual nós, 0,8, beleza? Percebam que essas questõezinhas são mais maçantes, por quê? Porque cada uma delas pode ter uma operação, cada uma delas pode ter uma conta, menos a 16. Por quê? Porque a 16 está no quadro já. Olha aí, ó. 16. Se ela for verdadeira, mais 16, tá? No sistema internacional, no SI, no Sistema Internacional de Unidades, a velocidade da luz no vácuo é da ordem de 10 elevado a 8 metros por segundo, né? Se ele colocasse quilômetros por segundo, tá errado. Então, aqui, como é em metros por segundo, é da ordem de 10 elevado a 8? Sim, então ela é uma questão verdadeira também, né? Dando então a nossa resposta aí, ó, a soma de 1 mais 8 mais 16, eu sei que você está manjando aí, né? Vai ser 25, né? Então você marcaria lá no seu cartão resposta o valor 25. Tudo bem? É uma provinha um pouco mais complicada, percebam que a aula ficou mais longa, mas isso te faz mais capaz, te faz mais inteligente. E muito obrigado por estar comigo aqui, gente, e continuar até o final. Questãozinha maçante, né? Questãozinha marota, mas está resolvido. E agora você tem essa informação para se dar bem. Valeu, gente. Por enquanto é isso. Não esquece de deixar dúvida aí nos comentários se tiver, sugestão também. E se eu errei algum cálculo, falei muito rápido, também me avisa aí, porque sempre é importante a gente melhorar nossas aulas para a gente ter os melhores alunos. Falou, galera. Um grande abraço.